Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 16 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. Você tem uma outra opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Cecílio Santos questiona a Prefeitura sobre falta de manutenção predial, remédios e médicos na UPA Campo Grande. Vereador Paulo Haddad faz moção de apoio ao Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas em defesa do piso salarial nacional da enfermagem. Fim de semana chegando e a agenda cultural te dá dicas do que fazer. E no esporte é hoje, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Vôlei Renata recebe o líder Guarulhos no ginásio do Taquaral. Chegou a sexta-feira e com ela o Meu Bairro na TV, onde a nossa equipe vai até um bairro contar a história do local, conversar com os moradores, mostrar as instituições. Então, para saber onde a nossa equipe está, mapa na tela. Parque Floresta, região noroeste aqui da cidade de Campinas, um bairro que está com um mural de arte a céu aberto. Lembrando, né, que no último mês nós tivemos a 7ª edição da Semana da Juventude, que também teve uma programação cultural. Então, para a gente falar sobre essa iniciativa do mural, quem está organizando, quem são os artistas, aciona a nossa repórter, que também é artista, Mariana Meira, que está no Parque Floresta. Mari, seja bem-vinda, bom dia e muito vento por aí também, né? Gabriel, se eu não sair voando por Campinas afora até o final do link, a gente já tá no lucro. Bom dia para você, bom dia para todos. Hoje o sol e o vento estão brigando com força aqui, viu? Enquanto a gente estava aqui se preparando para entrar ao vivo, o sol aparece, o sol some, venta, cabelo bagunça, até o papel voa, mas é assim mesmo, porque hoje é sexta-feira, dia de leveza, dia de contar coisas boas que estão acontecendo aí pela nossa cidade. Como você já mencionou, Gabriel, a gente está nessa região do Parque Floresta, que fica no Campo Grande, região noroeste de Campinas, um local que já tem uma infraestrutura, tem escolas, tem centro de saúde, tem áreas de lazer e tem este local onde nós estamos no momento, que é o ginásio, inaugurado em 2008, é o ginásio Jorge Mendonça, foi inaugurado em 2008 justamente para atender uma demanda da população que não tinha tanto acesso a um equipamento esportivo, equipamentos de lazer, mas isso foi em 2008, agora em 2022 a gente tem esse mural que ganhou cor graças a um projeto muito bacana que foi feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, juntamente com a Fundação
FEAC. Isso é o projeto Camp Crio, e sobre isso a gente vai conversar agora. Inicialmente temos 2 entrevistados, mas inicialmente temos a Marta Cristine Henriquesen Oliveira, que é grafiteira, arte educadora e participa da comissão para selecionar quem são as mãos arteiras que vão pintar esses muros, né? Marta, seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês. E esse projeto, ele é um projeto que começou em outubro do ano passado e a gente já vai para a 4ª edição, então essa seria a 3ª edição, e a gente tenta abranger todos os artistas da região, desde quem está começando, desde quem tem mais tempo, é para abranger mesmo, assim. Existe uma seleção, então, de quem faz essa arte nos murais. Sim, ela é feita com muito carinho, né? São bastante pessoas que se inscrevem e a gente acaba selecionando. O maior critério, assim, é de que esteja realmente fazendo a pintura na rua, assim, que já esteja, pelo menos tem os primeiros contatos no muro, assim, sabe? Sim. Você mencionou que a gente já está indo para a 4ª edição. Tivemos a 1ª e a 2ª no Jardim São Marcos. Olha o sol aparecendo. Eu falei que hoje estava inusitado o negócio, né? Jardim São Marcos e agora aqui no Parque Floresta. A gente está falando de regiões periféricas que carecem de cor para a vida, digamos assim. Esse é o objetivo? Qual que é a missão desse projeto? Esse projeto, ele é escolhido, né, assim, nas regiões mais periféricas. É como se fosse um presente para o bairro, assim. A gente tem um apoiador que é o Terra das Andorinhas e esse apoio ajuda a gente a fazer todo esse evento. Então, por exemplo, um lugar, às vezes ele está depredado e a gente vem aqui e faz uma revitalização do local. E aí a gente faz essa seleção, chama os artistas, oferece um kit, uma alimentação. E de contrapartida para o bairro, a gente também chama as crianças, os adolescentes, porque como é feito pela Coordenadoria da Juventude, a gente chama os adolescentes das escolas, das instituições que tem ao redor. Então, antes de acontecer o evento, é feito uma oficina com eles. E aí, no dia que está rolando o evento com todos os artistas, eles também têm esse gostinho de ser artista também junto com eles, assim. Então, isso para mim é muito importante, eles terem esse contato com a arte, assim, né? Que querendo ou não, a arte é o maior contato que a gente pode ter com o nosso divino, assim. Então, sim, eu acho que isso é muito importante para todo mundo, não só para eles. Pois é, e a arte é uma coisa que tem que ser estimulada, né? Nem sempre aquela criança que mora na região periférica, aquele jovem, ele vai ter um acesso orgânico, digamos assim. Precisa de alguém para dar um empurrãozinho. Aí chega vocês e fala, olha que legal que é isso aqui, né? E é muito legal porque eles não têm ideia, né? Eles chegam aqui, assim, enfim, nós acolhemos, nós ensinamos como é, como funciona, todas as técnicas, e a gente percebe como eles têm uma desenvoltura muito grande, mesmo muitas vezes nem sabendo desenhar direito, assim, porque é pura técnica, né? Então eu acho que até para eles se profissionalizarem, assim, serem pintores de casa ou quererem ter mais comprometimento, querer realmente virar um artista, sabe? Então, eu acho isso muito importante. E você, enquanto arte educadora, sabe que arte transforma, né? Em qualquer idade. E a arte é muito transformadora. A arte, ela tira a gente de vários lugares ruins, de várias memórias ruins, ela leva a gente, eleva o nosso ser, assim, é importante para a humanidade, assim, ao todo, não é? Tem nos salvado desde o início da pandemia, agora ainda mais, né? Nossa, ainda mais! Que legal! 4ª edição desse projeto vai acontecer em novembro, ainda não tem um local definido, mas quem tiver um talento oculto ali, já sabe grafitar, é só ficar esperto, então. É só ficar esperto, a gente divulga na Secretaria de Cultura de Campinas, a seleção, até quando vai, aí a pessoa pode inscrever lá, seria umas 2 fotos, ou uma foto do trabalho, link da rede social, para a gente poder também ver como funciona a vida desse artista que está começando, esse artista que já está há mais tempo, enfim,
que vocês fiquem de olho para poder também participar desse evento. Marta, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. A gente não saiu voando até agora. Espero te encontrar em novembro na próxima edição, então. Muito obrigada. Um bom dia para você. Para você também. Conversamos com a Marta Cristine Henriquesen Oliveira, ela que é grafiteira, arte educadora e faz parte da comissão responsável pelo projeto Camp Crio, que faz a seleção dos grafiteiros que participam dessas edições. Grafiteiros esses que vêm aqui cheios de inspiração, como o Gustavo Santos, que é responsável por um desses painéis, certo, Gustavo? Bom dia! Bom dia a todos. Você nem precisa falar qual que é o seu trabalho, que eu já estou vendo qual é. Já dá para ver, né? É muito igual. Como é que foi a sua experiência? Você chegou a se inscrever, ficou sabendo dessas inscrições abertas, já tinha o desenho em mente? Como é que funciona pro grafiteiro? Eu tentei me inscrever na segunda edição ainda, eu não consegui porque já tinha encerrado já as inscrições. E nessa edição eu vim a convite do Chorão, da Marta e do Felipe, que sorte que me convidou porque eu queria muito participar. Aí na questão da arte, assim, eu criei esse personagem em 2015, que foi quando eu comecei a fazer o grafite na rua, porque antes eu não fazia tanto na rua, eu gostava muito de fazer no caderno, não tinha tanta prática. Aí teve o tema, tentei fazer mais no tema, fiz a questão do meu personagem tatuando, porque teve o tema das hepatites virais. E como o tatuador, tem muitos tatuadores que não sabem, mas é obrigado a tomar a vacina de hepatite, né? Hepatite B, tem que ter as 3 doses. Então, tanto eu já fiz eu com a maquininha ali, que na minha profissão exige isso também. E foi um negócio que eu criei muito na hora. Primeiro eu vim aqui ver o tamanho do muro e criei na hora e fui adaptando e saiu isso. Que legal, então quer dizer que você tinha mais experiência com papel, ficava ali só ensaiando, e aqui foi a primeira vez ou já tinha feito outros trabalhos em muro? Sim, eu já fiz, venho fazendo desde 2015, só que antes eu fazia letras. Sei. Aí eu fazia letras, eu assino CDR, aí eu comecei no personagem que ele é muito mais aceito e dá pra fazer, tipo, seguindo qualquer tema, né? A letra já não dá pra seguir muito o tema das coisas. O personagem eu já posso fazer seguindo um tema e tal. Gustavo, me diz uma coisa, muita gente tem um certo preconceito, um grande preconceito contra esse tipo de trabalho, confunde com pichação, fala que isso é sujeira, que está estragando a cidade. Eu consigo ver muitas críticas sociais em trabalhos assim. Esse é o fundamento do grafite, não é? Sim, porque eu mesmo eu vim da pichação. Se não fosse o grafite, eu estaria na pichação ainda. Então, tem essa questão do protesto também, de ocupar, colocar cor nas áreas, porque tudo que você vê que a prefeitura faz assim é deixar cinza. Todo muro é cinza, toda cidade é cinza, e a gente vem e faz isso para dar mais cor, né? Porque senão ia ficar esse negócio monótono assim, que não tem tanta vida. Sim, eu comentei da crítica social, porque ao lado do seu desenho está escrito vacinação é solução, né? Você comentou dessa questão, né, do tema, então traz também esse grito do povo, né? Sim, porque eu acho que se colocasse um cartaz escrito algo, a população, principalmente na periferia, não ia se importar muito de ler o que está escrito, né? No grafite a galera já presta mais atenção, lê o que está escrito, vê quem fez, procura saber quem é a pessoa, isso que é legal também. Muito legal. Quais são os seus projetos a partir de agora enquanto grafiteiro? Algum trabalho em mente? Nossa, eu não tenho muito projeto assim na questão do grafite, é porque eu sou tatuador e no momento eu foco muito em estudar para minha profissão. O grafite está muito como um hobby, eu vou nos eventos assim quando sou convidado, mas fora isso eu foco muito na minha profissão mesmo, que é a tatuagem. Que legal. Para o pessoal que estiver circulando aí pelas ruas de Campinas, eu também, quando estiver passando de carro, como é que eu consigo identificar um trabalho seu? Vai estar assinado? Vai estar assinado. Ou vai estar escrito CDR ou vai ter meu rosto. Vai ter esse personagem vai aí. Ter esse personagem. Então, ó, atenção você de casa, se vir esse personagem aqui,
Pode ter certeza que nosso entrevistado passou por ali. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, transformando o cinza em cor. Até logo, viu? Obrigado, até. Obrigado. E retomando aqui o convite, então, para você que conhece alguém que tenha um talento com desenho, com grafite, é só ficar de olho nas redes sociais da Prefeitura de Campinas. Vai haver informação sobre esse projeto Camp Crio, que chega à sua 4ª edição no mês de novembro. O local ainda não foi definido, mas é isso, né, Gabriel? A gente sempre conhecendo cantinhos de Campinas e hoje, especificamente no Meu Bairro na TV, vendo como é que num dia cinza como esse, ainda dá para ter cor também, para a gente alegrar nosso dia. Sem sombra de dúvidas, né? Trabalho muito bacana, bela iniciativa. Então, muito obrigado, Mariana Meira, por todas as informações. Agradeço também ao Gustavo Santos, né, que é grafiteiro, a Marta Oliveira, né, que é grafiteira também, arte e educadora, faz parte da comissão, da organização do projeto. Então, parabéns por essa iniciativa, pelo trabalho que é realizado, levando cor para as paredes, para os muros, para os edifícios. Bacana demais. 11h47, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, agora com as notícias do Legislativo, porque a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você aí de casa. E a gente começa falando da saúde, um alerta sobre a vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, porque em Campinas apenas 37% das crianças vacinadas é que estão, então, imunizadas. Mas daqui a pouco, então, eu trago os detalhes dessa notícia, porque a gente vai falar também sobre saúde, mas é outro assunto, Gabriel. A gente teve aquela questão do piso salarial dos enfermeiros, a gente está tendo no país várias movimentações. Tivemos na semana passada uma moção aprovada de autoria do vereador Luiz Rossini e nessa semana nós tivemos também uma nova moção. Desta vez quem apresentou o documento foi o vereador Paulo Haddad, apoiando o SimSaúde, Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde aqui de Campinas, em razão do movimento em defesa do piso salarial nacional da enfermagem. O autor da moção fala da importância de ser solidário à luta desses profissionais. O Congresso Nacional aprovou, né, a Câmara dos Deputados, o Senado e o presidente da República, ele sancionou esse projeto, que ele acabou dando um novo piso, né, colocando um novo piso como base, né, para os enfermeiros, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele vetou, então ele colocou sem efeito, né, não seria colocado em prática de imediato, até que houvesse uma melhor análise. E então nós, enquanto vereadores, ou eu enquanto vereador, estou solidário ao SimSaúde, aos trabalhadores do setor de saúde da região, enfim, né, da Federação dos Trabalhadores de Saúde, para que isso seja revertido, para que eles possam ter, né, nós temos aí os enfermeiros que vão ganhar até R$ 4.400, os técnicos de enfermagem R$ 3.300 e auxiliares em torno de R$ 2.400. Então, é importante, né, são categorias que nessa pandemia nós vimos, né, com o coronavírus, nós tivemos essa pandemia, nós vimos o valor que eles têm, né? Eles estavam na linha de frente, atendendo pacientes esses com muitas dificuldades, pacientes entubados, enfim, com muitas necessidades. Então, nada mais justo que eles tivessem valorizado a sua profissão. O documento, aprovado pela Câmara, será encaminhado ao SimSaúde e também à Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo. E, Mirna, a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Cecílio Santos, que também está na área da saúde. Sim, o vereador lhe protocolou um requerimento pedindo informações sobre a falta de manutenção predial, remédios e médicos na UPA do Campo Grande.
A unidade de pronto atendimento do Campo Grande chamou a atenção do vereador Cecílio Santos ao visitar o local e perceber a falta de manutenção e até de remédios. Por conta disso, o parlamentar solicitou informações à prefeitura por meio de um requerimento. Eu estive na UPA do Campo Grande e pude verificar logo que existem vidros quebrados, os banheiros estão quebrados, então nós estamos requerendo ao prefeito que nos informe sobre a manutenção daquele espaço, visto que por ali passa muita gente e é necessário que se mantenha em ordem, principalmente os vidros ali onde fica a recepção, para poder as pessoas terem condição de ficar ali na espera com tranquilidade. No dia 29 de agosto, a UPA do Campo Grande passou por uma vistoria, onde foram identificados diversos problemas, como vidraças e descargas quebradas, vazamentos, falta de sabonete líquido, papel higiênico e até mesmo de medicamentos, além da demora no atendimento. No requerimento, o vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura quando esses problemas serão solucionados. Com certeza, afeta, pois as pessoas não têm ali uma condição adequada para ficarem esperando, aguardando o atendimento. Então, nós estamos requerendo que esse serviço seja feito e que o prefeito nos informe sobre o período de quando isso será feito. É muita gente que passa por aquele local e é importante que a recepção, as pessoas ficam esperando, esperem, mas com condições, com tranquilidade. O vereador se comprometeu em ficar de olho nessa questão e divulgar o resultado do requerimento assim que possível. Vou acompanhar e informo nas minhas redes, informo inclusive a TV Câmara, né, a resposta que chegará do prefeito. E Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre uma reunião solene, porque teve entrega de honrarias. Sim, olha, por iniciativa de vários parlamentares, a Câmara homenageou policiais militares com a medalha Exemplo Digno e também Arautos da Paz esta semana. Confira. Por iniciativa de diversos vereadores, a Câmara Municipal entregou as honrarias Medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior e também a medalha Arautos da Paz, para policiais militares pelo destaque no desempenho da função. Foram homenageados oficiais do CPI 2, 8º BPMI, 35º, 47º, 1º BAEP, 7º Grupamento de Bombeiros, Grupamento Aéreo, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária. A solene foi conduzida pelo vereador Major Jaime. Aqui, se a gente tem essa homenagem sendo feita, é porque vários vereadores se juntaram. E aí, na sua pessoa, Rossini, eu quero agradecer aí ao Salvete, agradecer ao Jair da Farmácia, né, que estava junto conosco aqui, o Carmo Luiz, a Débora Palermo, ao Juscelino, que também estava conosco, Jorge Schneider, o Eduardo Magoga, o Marrom Cunha. Também agradeço ao Marcelo Silva, Felipe Marquesi e Nelson Orsi. Todos esses vereadores tiveram a iniciativa, juntamente com o Rossini, de lembrar a importância que a Polícia Militar tem no estado de São Paulo e na cidade de Campinas em particular. O comandante do CPI 2 agradeceu a homenagem da Câmara entregue para os policiais. E parabéns a todos aqueles que receberam a comenda, que receberam essa homenagem. Por trás de cada homenageado tem uma história, né? Todos têm uma história em razão da qual foram escolhidos para serem homenageados. E Mirna, a gente continua falando sobre a entrega de honrarias, agora com a iniciativa do vereador Marcelo Silva. O vereador, ele é autor da lei que instituiu em Campinas o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro. Por isso, 23 educadores físicos receberam uma medalha de mérito da educação física. A homenagem aconteceu nas dependências do Teatro Bento Quirino. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, autor da lei que institui o Dia do Profissional de Educação Física no calendário oficial de Campinas, educadores físicos foram homenageados com a medalha de mérito da educação física. O que eu posso falar é dar mais um depoimento do quão importante vocês são na vida das pessoas. E vocês sabem, mas vindo de alguém falando, né, do quão importante vocês são, vocês transformam a vida e nos dão a força
para continuar a batalha, né? Nos dão a tranquilidade, aquele esporte do dia a dia que a gente precisa para ir trabalhar. Vocês são extremamente essenciais. E aí, quando veio a pandemia, né, eu que fui um dos batalhadores também, que absurdo, né, fecharem as piscinas, as academias, né? Como alguém podia imaginar que o profissional da educação física, né, não trabalha com a nossa saúde? Poxa, o que vocês fazem conosco, né? Vocês transformam. E aqui, como vocês já me transformaram várias vezes. A iniciativa do parlamentar foi em parceria com o Conselho Regional de Educação Física. Profissão essa que, a partir de 98, ocupa um espaço dentre as profissões da saúde. Pouco diferente de quando pude ainda lecionar para alguns que aqui estão, que formávamos professores de educação física, sem, contudo, sermos uma profissão. Então, é nesse sentido, desta distinção que temos na atualidade, de sermos uma profissão na área da saúde e ainda estarmos atentos à licenciatura nas aulas de educação física no ensino fundamental e médio. Então, essa é uma dualidade muito importante da educação física. 23 profissionais receberam homenagens que fazem parte das comemorações do Dia do Profissional de Educação Física, que é em 1º de setembro. Professor Murilo César Carvalho Cristi. Graduado em Educação Física pela Unicamp e em Fisioterapia pela PUCamp, mestre em treinamento de força pela Unicamp, personal trainer trabalhando com públicos diferenciados. Esse é o professor Murilo César Carvalho Cristi. Iniciar minha palavra com um parabéns ao vereador Marcelo Silva por essa lei, que é importante não só para os profissionais de educação física, mas como também para o esporte da cidade de Campinas. O profissional de educação física é uma peça fundamental na saúde pública. Foi a partir da Covid que a gente percebeu que muitas palavras como comorbidade, sedentarismo e tudo mais apareceram bastante e viram a importância da atividade física, do esporte, enfim. E o papel para tudo isso são vocês. Para falar em nome de todos os homenageados com mérito esportivo, mérito da educação física, por favor, a professora Bianca. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Marcelo Silva e o professor Nelson Leme, presidente do CREV Regional de Campinas, pela essa honraria. Agradeço especialmente também o Fernando Vanin, secretário de Esporte e Lazer de Campinas, por sempre apoiar e incentivar a inclusão das pessoas com diferentes deficiências. Fiquei muito feliz quando soube nessa homenagem do Dia do Educador Físico. Para mim é uma grande honra estar nessa categoria. Honra maior porque foi consequência do meu trabalho futsal down da Ponte Preta. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde tem reunião da Comissão Especial de Estudos e tem reunião solene à noite. Sim, a partir das 2h da tarde, acontece lá no Teatro Bento Quirino, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, a 17ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas, sob a presidência da vereadora Guida Calisto. E à noite, a partir das 7h, por iniciativa da vereadora Mariana Conte, acontece a entrega do título de cidadão campineiro a Moacir Barra Grande Filho, que é o Babalorixá Moacir de Xangô.
A gente lembra que esses eventos você pode ir pessoalmente até o Teatro Bento Quirino, que fica com a entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas, ou, claro, acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde, porque a vacinação sobre poliomielite para as crianças está bem aquém do esperado, né? Sim, a gente lembra que a campanha já foi estendida, vai até o dia 30 de setembro, mas em Campinas apenas 37% de cobertura. De acordo com o último levantamento feito pela Prefeitura Municipal, né, até o dia 14 de setembro, 21.803 crianças foram vacinadas contra pólio, que representa esses 37%. Em relação às demais vacinas, porque a gente lembra que tem a campanha de multivacinação, 10.085 crianças menores de 1 ano compareceram às unidades, 8.155 atualizaram as carteirinhas. Entre as pessoas com idade de 5 a 14 anos, que são também, a gente tem aquelas vacinas para os adolescentes, inclusive, 12.269 compareceram às unidades de saúde e 6.075 regularizaram as doses atrasadas. Em Campinas, 66 centros de saúde fazem aí a imunização. Você pode ir a qualquer um deles, exceto, claro, o Centro de Saúde do Boa Esperança, que não realiza vacinação, mas para atualizar a carteirinha. Olha, eu perdi a carteirinha, eu não sei o que está atrasado ou não. Vá ao centro de saúde mais próximo à sua casa, lá no prontuário, que hoje já é informatizado, é possível fazer essa atualização. E você que tem aí a criança de 0 a 5 anos, leve o seu filho para vacinar contra a poliomielite. A gente lembra, recentemente, a gente teve uma notícia, inclusive, lá em Nova York, já está sendo considerado uma questão de saúde pública, sim, devido a muitos casos registrados. Então, é preciso que a gente tenha o bloqueio de mais de 90%, cerca de 90% é o ideal, por quê? Justamente para que essa doença não volte para o nosso país. A paralisia infantil, ela tem, inclusive, vários resquícios aí que comprometem a vida do indivíduo para sempre. Então, é importante que essas crianças sejam imunizadas com a gotinha e também com as demais vacinas. Pais e responsáveis, deixem a caderneta de vacinação aí do seu filho, do seu responsável, atualizada, hein? Mirna Abreu, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas aprovou ali a decoração que vai ser instalada na 13 de maio. Isso, a gente teve o anúncio há algum tempo, mas para que isso aconteça, o CONDEPAC precisa aprovar. E a aprovação aconteceu nesta quinta-feira em uma reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, que aprovou o projeto de instalação de uma cobertura de guarda-chuvas coloridos, puffs, bancos e lixeiras de concreto ao longo da Rua 13 de Maio, que é a principal via do comércio central aqui da cidade de Campinas. Os 800 metros dessa via devem ganhar essa decoração para se tornar mais amigável aos visitantes até o final do ano. A apreciação é necessária para a homologação do projeto via Secretaria de Planejamento e Urbanismo. A gente lembra que a Rua 13 de Maio tem cerca de 20 imóveis tombados como patrimônio cultural e há outros em estudo para o tombamento, e a gente aguarda então essas instalações sendo realizadas até o final deste ano, ali na 13 de maio. E Mirna Abreu, fim de semana chegando, para quem quer fazer passeio turístico, tem opções aqui na cidade? Tem sim, a gente lembra que nós estamos no mês de Carlos Gomes, né? Várias ações, apresentações artísticas e tudo mais, e agora, olha, passeios turísticos a pé fazem parte dessa comemoração. Neste sábado, a gente tem, olha, essa programação que começa lá no Centro de Convivência Cultural, onde funciona a Feira Hippie a partir das 10 horas da manhã, e no domingo vai ter o Walking Tour, que é um passeio a pé pelos principais pontos turísticos da cidade, que também começa às 10 horas da manhã no Centro de Convivência. A gente vai deixar aqui o site se você quiser fazer a sua inscrição, é portalcultura.com.br.
www.campinas.sp.gov.br/editais/2022. Para fazer esses passeios, que são, inclusive, lá tem toda uma explicação, são lugares por onde tem aí uma forte ligação com a história do maestro Carlos Gomes aqui na cidade de Campinas. Vai ter toda, digamos que uma orientação para esse passeio, Legal. por isso, importante essa inscrição. Então tem passeio turístico no sábado e no domingo. E Mirna Abreu, tem festival gastronômico também no domingo em Campinas. Tem, olha, a gente lembra daquele evento que acontece sempre na Praça Carlos Gomes, agora neste sábado vai estar no distrito do Ouro Verde, lá exatamente na Praça da Juventude, no DIC 5, que é o conjunto habitacional Chico Mendes, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Essa primeira versão descentralizada vai reunir 11 operações, com chefes, restaurantes e bares, em sua maioria da própria região. Então estão confirmados 12 estabelecimentos, olha, valores populares de até R$30 e oferecendo atividades culturais, vai ter música, entretenimento, apresentações musicais e dia 25, que é no outro final de semana, no outro domingo, é o distrito do Campo Grande também quem recebe essa atração. Os eventos devem fomentar novos polos gastronômicos e de turismo aqui na cidade de Campinas e dar visibilidade aos restaurantes localizados nos bairros e levar, claro, o lazer e entretenimento para as pessoas dos distritos. Só confirmando, Mirna Abreu, neste domingo acontece esse festival gastronômico no distrito do Ouro Verde. Isso, lá na Praça da Juventude, no DIC 5. Então, neste domingo, hein, cedinho, para você poder já almoçar, para você poder conferir aí, que é bom demais. A gente já foi, né, Mirna Abreu? A gente sabe como é bacana e também reunir as pessoas, né, neste momento em que a pandemia está regredindo. É muito interessante a gente poder ocupar os espaços da nossa cidade. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, 12h07, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. E Mirna Abreu, nós estamos no mês da inclusão e luta pela pessoa com deficiência. É chamado também o Setembro Verde, alguns Setembro Azul. Inclusive, a gente está tendo várias ações na cidade. E uma delas será promovida pela ASSUCAMP, a Associação dos Amigos dos Surdos de Campinas, que realiza no domingo uma caminhada na Lagoa do Taquaral. Confira o convite da presidente da entidade, a Mônica Amaral Azevedo. Olá, tudo bem com vocês? Nossa, o mês de setembro já chegou, uau! E vocês sabem, o mês de setembro é recheado de eventos importantes, de encontros, palestras, lives, certo? Então, nós estamos organizando um encontro aqui na Lagoa do Taquaral, na Caravela, às 9 horas da manhã. Sairemos para uma caminhada até o Arautos da Paz, aqui ao lado. E lá teremos sorteio, apresentações e outras coisas mais. Mas não se esqueçam, é agora, domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. Pode trazer as crianças. Haverá uma surpresa para elas. Vejam aqui o nosso ponto de encontro. Espero vocês. Venham encontrar os amigos, os surdos, os ouvintes, chame a família. Venham, esperamos vocês. Beijos, tchau. E a gente reforça aí o convite da Mônica. Você pode participar, o ponto de encontro é lá na Caravela. Você pode ir com uma camiseta azul, inclusive, para identificar que você é simpatizante ou que você também conhece a causa dos surdos pela inclusão aqui em Campinas. Em Mirna Abreu, na próxima quarta-feira, acontece um seminário. É justamente ainda com o tema da inclusão, mas desta vez a Casa da Criança Paralítica participa do primeiro Seminário Sudoeste Inclusiva, que será realizado nesta quarta,
inserido no Setembro Verde, o mês, né, que reforça a discussão sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Neste caso, o recado para as inscrições é do Lucas Vinícius de Souza, que é o analista de comunicação da Casa da Criança Paralítica. Confira aí. Alô, amigo ligado na TV Câmara, aqui Lucas de Souza, analista de comunicação da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Hoje eu venho trazer um recadinho e um convite muito especial para você que está nos acompanhando. No próximo dia 21 de setembro acontece o primeiro Seminário Sudoeste Inclusiva, aqui mesmo na CCP, na rua Pedro Domingos Vitale, número 160, no Parque Itália Campinas, da 1 até as 17 horas. O evento ele marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é também celebrado no dia 21 de setembro. Diversos assuntos relacionados à inclusão, acessibilidade e também o processo de reabilitação das pessoas com deficiência serão abordados nesse seminário, que inclusive vai ter uma apresentação do nosso grupo de jovens aqui, apresentação de dança adaptada sobre cadeira de rodas, está imperdível. Para você se inscrever, basta acessar o link na bio do nosso Instagram. Procura lá, Casa da Criança Paralítica no Instagram, acesse o link da bio e faça a sua inscrição no primeiro Seminário Sudoeste Inclusivo, no próximo dia 21. Espero você aqui. E se você quer saber mais sobre o tema da inclusão e participar desse primeiro seminário, entra lá, como o Vinícius disse, olha, na bio no Instagram, Casa da Criança Paralítica. Lá você vai entrar, fazer a sua inscrição e participar dessa atividade que traz muitas discussões neste mês, que inclusive fala de várias deficiências. A gente falou aí desse movimento dos surdos, tem da pessoa com deficiência, tem cadeirantes, tem da deficiência também, outro intelectual, e tudo isso porque a gente precisa promover a inclusão nos mais diversos segmentos, setores e ambientes, para que todos possam ter uma cidade, uma convivência muito digna e melhor, né, Gabriel? Exatamente, democratizar essa informação para que chegue a todos. Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, Gabriel, e um ótimo fim de semana para você aí de casa. E vamos falar sobre vôlei agora, porque hoje à noite, no ginásio do Taquaral, o Renata tem um duelo complicado pela frente. Hoje, às 7h30 da noite, o Vôlei Renata recebe o líder Guarulhos no ginásio do Taquaral, que estará completamente lotado. Todos os ingressos foram retirados, então, promessa de pressão para cima dos adversários. Os campineiros estão na 5ª colocação com 9 pontos. Até agora foram 3 vitórias e 3 derrotas. Dependendo dos resultados, o Renata pode terminar na 3ª colocação. E a equipe tem reforços. Depois de conquistarem a medalha de bronze com a seleção brasileira no Campeonato Mundial, Adriano e Felipe Roque se apresentaram ao time e devem jogar logo mais. Grande jogo e uma vitória dá muita moral para a próxima fase. E boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Léo. E claro que na segunda-feira a gente conta a história dessa partida entre o Renata e o Guarulhos e já mostra também os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei. Bom, e além do jogo, hoje à noite, fim de semana de muitos eventos aqui pela cidade. Olha só, tem a primeira edição do Campinas Toca Disco, tem homenagem a Carlos Gomes, exposição, encontro de carros antigos, estreias no cinema e uma entrevista especial que você acompanha a partir de agora na nossa agenda cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, e hoje eu estou aqui na Estação Cultura porque viemos acompanhar as filmagens do longa-metragem O Ar que a Gente Respira. E eu vou mostrar os bastidores, é daqui a pouquinho. Antes você vai conferir a programação de Campinas e região.
Domingo vai ter a primeira edição do Campinas Toca Disco, show de música eletrônica ao ar livre que vai reunir grandes artistas renomados da cena do país. A entrada é de graça e o evento começa às 2 da tarde na Concha Acústica do Taquaral. Hoje, às 4 da tarde, tem uma homenagem no Monumento Túmulo Carlos Gomes, na Praça Bento Quirino, no centro da cidade. A atividade está na programação do mês Carlos Gomes, que teve início no dia 1º de setembro e continua até o dia 30. Todas as ações podem ser conferidas no portal campinas.sp.gov.br. No Shopping Guatemi Campinas está aberta a exposição Ipiranga, Independência e Vida, do fotógrafo campineiro Claudinei Fortes. Em celebração ao bicentenário da independência do Brasil, a mostra pode ser visitada de graça durante todo o horário de funcionamento do shopping. No Campinas Shopping vai ter encontro de carros antigos. A exposição será no domingo, a partir das 9 da manhã. Desculpa, Jay, não queria assustá-la. Mas eu não deveria assustar as pessoas dessa forma. Desculpa, Jay. Desculpa. Não, Jay. Jay, esse buço. Estamos de volta! Alô, Campinas, já para a Oficina do Estudante, dias 17 e 18. Estamos de volta com o Mistério de Mabaco se despedindo desse espetáculo maravilhoso só para vocês. Depois de muito sucesso que a gente já fez aí, estamos de volta, então não perca essa oportunidade. É isso aí, a gente espera vocês lá. Hoje, às 9 da noite, tem Piano Rock, com releituras instrumentais de clássicos do rock que atravessam gerações com Glaucio Cristello, no Teatro Iguatemi Campinas. Olá pessoal, eu sou o Felipe Oliveira, regente da Orquestra Jovem de Indaiatuba, e quero convidar vocês para assistirem uma homenagem que a gente vai fazer para a banda Legião Urbana, as músicas clássicas do Legião Urbana, com a banda Os Imortais e a Orquestra Jovem de Indaiatuba. Então você imagina essa mistura de banda de rock mais orquestra, tá especial. Eu espero todos vocês lá no CIEI às 20 horas no dia 17 de setembro, nesse sábado. E para participar, basta trocar 1 litro de leite pelo ingresso. Esperamos vocês lá. Joga Monga? Eles jogam Monga ou eles roubam Monga? Então é uma troca. O cara pega seu lanche e dá uma Monga. Se pá, não era nem um assalto, o cara tava sendo educado contigo, você foi mal educado, por isso que era dois do Canadá ali. O comediante francês Paul se apresenta em Campinas no sábado, às 7 da noite. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas. Mano, você acha que eu tenho cara de ser empregada? Se você quiser alguma coisa, e se que eu te dar, você vai lá na cozinha e pega. Eu, hein? Fiquei o dia inteiro aqui em casa, ficar pegando tempo com você, e aproveita e pega um copo d'água pra mim. Folgada. Na próxima quarta-feira tem o comediante Isaías, em Campinas, e será às 8 da noite no Teatro Iguatemi Campinas. A Estação Cultura virou set de filmagens do longa-metragem O Ar que a Gente Respira. O filme traz à tona um dilema cruel, valores pessoais e profissionais, colocado à prova durante a investigação de um assassinato. E nós conversamos com o diretor Rafael Santin, que dá detalhes de toda a produção. Bom, Michel, a gente está fazendo mais um longa-metragem em Campinas, essa cidade que é cinematográfica pra gente, né? A gente está fazendo um drama policial, chama O Ar que a Gente Respira, um roteiro que eu escrevi no começo da pandemia, em 2020. Foi um momento que a gente teve que tudo ficar dentro de casa e eu pensei, a gente pode aproveitar para produzir nesse momento, né? Não era um momento de deixar para lá, né? Então o roteiro foi escrito no ano de 2020 e finalmente em 2022 nós começamos as filmagens. Bom, então conta pra gente um pouquinho da história, né?
pode segurar algumas informações, né, não dar spoiler, mas do que se trata mesmo a história? Vou segurar bastante. Mas é um mistério, tem um crime na cidade e esse crime começa a mobilizar a polícia e a corregedoria para tentar descobrir quem são os culpados, os envolvidos. Nessa investigação nós temos o envolvimento de várias pessoas, né, a população, policiais que são investigados e outros que estão investigando, e aí vocês vão ver o desfecho da trama mais para frente. Agora, a Campinas foi escolhida, né, pra gente rodar o filme. Por quê? É uma cidade que tem boas locações? Campinas, eu sou filho da cidade, né? Então quando eu escrevi eu já imaginava esses lugares. Acho que Campinas ela tem tudo que o interior precisa, ao mesmo tempo que ela é uma cidade grande, né? Uma metrópole também. E graças a Deus nós conseguimos gravar nos lugares que eu imaginava mesmo. Quando o meu lado roteirista tá ligado, né? Eu imagino alguns lugares, crio a cena naquela situação, aí vem o lado produtor também, que daí deu certo da gente conseguir. A gente teve todo o apoio da prefeitura, que todos os lugares que nós precisamos, eles apoiaram a gente e a gente já gravou lá. E é uma produção que ela também conta com um patrocínio, é um esquema independente? É uma produção independente. Nós temos um financiamento de um PROAC, né, que colaborou muito para a produção. Sem ele, nós não teríamos conseguido levantar essa produção. Mas para o tamanho da história e para o tamanho da necessidade da produção e a qualidade que a gente está fazendo, ainda foi pouco. Então, é uma produção que conta muito com o colaborativo. Nós temos profissionais que estão trabalhando, apoiando mesmo o nosso filme. Então, é cinema independente na veia mesmo. Vocês começaram a rodar o filme lá em junho. O preparo começou muito antes, com roteirização, a escolha dos locais. Sim. E como é que vai ser o cronograma a partir de agora, quando finalizar a gravação? Esse cronograma, nós tivemos toda a parte da escolha do elenco, né, que foi muito bacana também, a opção por cada profissional aí que topou fazer o filme. E agora, em setembro, nós estamos terminando as filmagens e a minha previsão é mais ou menos de 1 ano de pós-produção. A gente entra aí na pós, que vai ter a edição de som, cor, efeitos especiais, né? Então muita coisa que a gente vai fazer provavelmente nos próximos 12 meses. O personagem é o delegado Torquato, ele comanda a delegacia de polícia da cidade e ele é uma pessoa muito correta, ele acredita nos princípios dele, ele acha que ele está conduzindo a delegacia da melhor forma possível, mas no decorrer do filme ele percebe que ele está falhando um pouco na missão. Existem alguns acontecimentos que vão revelando para ele que aquela visão que ele tinha não era a mais correta, estão acontecendo vários crimes, ele precisa investigar, e aí tem um caso que ele se aprofunda mais com a ajuda da equipe e vai tentando solucionar tudo e resolver, né? Fernando, a gente está mostrando aqui os bastidores, né, das filmagens hoje. O pessoal tem curiosidade, né? Então, como é que faz a preparação, então, para o personagem? A gente teve o Rafa é um diretor muito atencioso, um diretor muito talentoso também. E o Rafa, ele fez uma coisa com a gente teve umas semanas de ensaios antes de começar as gravações. Então a gente teve discussão, leitura de mesa mesmo, fomos entendendo a partir do roteiro, da dramaturgia, para onde a gente poderia encaminhar os personagens, mas ele resolveu também dar uma ensaiada. Então a gente fez umas improvisações, uns laboratórios, fizemos algumas cenas mesmo, já pensando inclusive em angulação de câmera, como é que vai resolver isso, e já burilando um pouco essa questão das personagens, né? Então quando a gente chegou para gravar, já tinha, de uma certa forma, uma estrutura já pensada. E a gente estava conversando ontem, eu e Carol, que é uma das atrizes que faz o filme, que essa possibilidade de, né, a manutenção da rotina das gravações vai te trazendo umas outras camadas e umas outras velocidades de abordar o material. Então a gente teve processo de ensaio, fiz pesquisa, a gente vai começando a buscar as referências. O Rafa deu pra gente uma linhagem estética do que ele pensava pro filme, pra gente começar a ver como é que a gente se enquadrava para isso. E aí vamos
testar, botar a prova, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. E gravar em Campinas? É diferente? Muda um pouquinho? Olha, tá sendo uma experiência muito legal. A gente tá sendo, pelo menos essa é a minha percepção, assim, tô sendo muito bem recebido por todo mundo aqui de Campinas. A cidade abraçou o projeto, a Secretaria de Cultura abraçou o projeto. Então a gente tá achando umas locações que são maravilhosas. Esse espaço que é incrível, né? Hoje de manhã a gente gravou também num espaço muito legal. Então tá sendo uma experiência muito boa. Eu faço a investigadora Cal, ela é uma profissional muito que corresponde muito à corporação que ela trabalha, ela é idônea, ela defende muito a polícia, porque ela acredita na idoneidade da polícia e de toda a equipe dela, e ela ajuda a contar essa história investigando alguns casos que acontecem nessa cidade. E a importância dela, junto com o advogado, com o delegado, com outros policiais, ela vai puxando esse fio até chegar nos reais culpados, né? E para ser uma investigadora, para viver uma investigadora, você teve que aprender habilidades novas, né? A gente tá vendo aí no seu cinto uma arma, né? Sim. E você teve que aprender a utilizar a arma. Sim, a produção disponibilizou pra gente, a Luciana Chagas, né, o Rafael Santin, da Santin Filmes, disponibilizaram pra gente algumas conversas, a gente conversou bastante com o investigador de polícia de verdade, né, foi muito legal isso, porque a gente teve praticamente um curso com ele, foram muitas horas de conversa, de bate-papo, ele ensinou a manusear arma, contou vários casos, foi muito interessante esse contato com a polícia real, né, e aqui num clube de tiro de Campinas foi bem importante, assim, porque ele mostrou pra gente a importância, né, dessa segurança que você tem que ter quando você tá armado, e que realmente a arma, o perigo que é uma arma, né, ele falou muitas coisas pra gente, que o policial, ele só, quando ele, não existe uma ameaça, por exemplo, né, um policial quando ele empunha uma arma é pra atirar. Então foi super interessante, porque aí você passa a ter um respeito por essa arma de fogo que realmente, né, é o que destrói o mundo. Então a gente como ator tem que ter essa responsabilidade, né, dentro do set também. A Carol já conhecia Campinas, já tinha feito algum trabalho, algum curta, algum longa, além desse aqui? Aqui em Campinas ou em outros lugares? Em Campinas. Em Campinas, eu apresentei algumas peças no Teatro Castro Mendes. Me ajuda, Castro Mendes. Algumas vezes já vim para cá fazer espetáculos mais com produções de São Paulo. E é o meu primeiro longa aqui de Campinas. Eu já participei de outros filmes, mas em produções de São Paulo. E como que tá sendo rodar aqui em Campinas, Nossa. Conhecer as locações? Eu tô muito encantada, porque a produção, assim, é tudo muito bem feito, muito bem produzido. Então, cada locação que a gente chega é um encantamento. A gente soube também que a Secretaria de Cultura apoiou muito, então a gente gravou dentro da delegacia, uma delegacia linda ali, eu não sei o nome da rua agora, mas é uma delegacia, tipo um prédio antigo, que funcionava até um presídio embaixo. Nossa, é aqui perto, não é longe. Aqui também, né, conheci o Everaldo também, que cuida aqui do espaço, um espaço lindo, eu fiquei encantada, eu que sou atriz de teatro de São Paulo. Essa sala, gente, aqui de teatro, é muito bonita. E aí, essa vontade, sabe, de cuidar, eu fiquei muito encantada por esse espaço e outras locações também. Tudo muito bonito, assim, um Aras aqui perto. Eu nem sei quantas das locações que a produção disponibilizou, que conseguir para o filme, mas eu acho que estão todos de muito parabéns. Foi tudo muito bonito. Parabéns, Campinas é muito bonito. Quando o filme sair, então, o público não pode perder. Perdeu o filme? Claro que não, gente. Imagina a cultura,
regional. Eu sou muito fã da Luciana Chagas, do Rafael Santin, porque eles trouxeram... É muito difícil fazer um filme, não é coisa fácil, não é fácil, e eles conseguiram proporcionar isso, essa cultura, trazer gente de São Paulo. A equipe é enorme, então não dá para perder, vai ser uma super produção de Campinas. Eu que não sou daqui tenho orgulho, imagina se você é daqui, por favor, assista. Vamos com as estreias nas telonas. O nome Marte 1 foi inspirado em um programa espacial que existiu de verdade e foi lançado em 2012. O objetivo? Levar uma tripulação humana para a colonização no planeta Marte. E é a partir daí que conhecemos a história de Deivinho, um garoto que sonha ser astrofísico. O que aconteceu, mãe? Marte deve ser longe pra dedéu, né? A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros, pai. Fica assim não, Sam. Vai dar certo. O documentário Concerto segue a vida e a carreira musical de David Bowie. O filme explora a jornada criativa, musical e espiritual do artista icônico e ilumina não apenas a vida, mas também a personalidade do artista, que trabalhou principalmente na música e cinema, mas também explorou outras formas de arte ao longo da sua vida, incluindo dança, pintura, escultura, colagem, audiovisual, roteiro, atuação e teatro. O filme apresenta as faixas musicais e arquivos pessoais do artista. And how about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're shoes, silly. O maior sonho de Pérola é ser reconhecida como chefe de cozinha. Enquanto isso não acontece, ela vive com a mãe e o irmão menor adotivo. Para tocar a vida, ela precisa segurar a ansiedade na função de assistente no comando de cozinha de um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. E ainda aguentar a criançada nas festas, onde trabalha como animadora. Os ventos começam a mudar quando Pérola acaba aprovada em um teste para auxiliar de um renomado chefe de um programa de televisão. A dúvida é saber se o novo trabalho era tudo que sempre sonhou ou se vai virar um grande pesadelo. Mãe, eu me mato de trabalhar pra caramba! Camarão? Sei se eu consigo ser feliz, mãe. Consegue? Só precisa coragem. A Pérola sumiu? Caraca, mulher! Sabe como é que é, né? Às vezes na vida o que a gente precisa é de uma pitada de sorte. Lina consegue fugir de uma clínica psiquiátrica na Europa. Ao fingir ser Esther, filha de um casal rico, desaparecida há 4 anos, ela consegue viajar para os Estados Unidos. Lá, é recebida com muita alegria e carinho pela nova família. Sob os cuidados especiais de uma psicóloga, Lina não demora muito para demonstrar um estranho comportamento. Enquanto isso, após investigar o passado recente da jovem, um detetive faz uma descoberta sinistra. Ao mesmo tempo, sua mãe percebe algo assustador nela e adota uma postura defensiva diante de um possível perigo.
Mommy, I made it for you. Take a little and let your poor heart break a little. That's the story of the story of the story of the story of. The mother protects her family. No matter what. That's the story of. That's the glory of love. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite! E eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Tem dicas então para todos os gostos, para todas as idades. 12h36 agora, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, o primeiro e último no nosso telejornal, e na volta tem entrevista ao vivo. Você já ouviu falar em geração sanduíche? Não tem a ver com comida não, viu? Rápido intervalo e depois este assunto importantíssimo. Não saia daí. Meio-dia e 39, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, nós vamos falar agora sobre uma geração que tem a demanda de cuidar do filho e, ao mesmo tempo, precisam cuidar dos pais, que já são idosos e também possuem demandas. Em um primeiro momento, você pode pensar que essa situação sempre existiu. Mas será que não estão acontecendo mudanças na sociedade? Como será que fica a saúde mental, as pressões sociais e as relações familiares? Bom, sobre estes assuntos eu converso agora com a Márcia Sena, ela que é fundadora e CEO da Senior Concierge, especialista em qualidade de vida na terceira idade. Então, Márcia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E para quem está nos acompanhando, o que é a geração sanduíche? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, Gabriel. Agradeço a oportunidade de estar falando com você e com os telespectadores. Olha, a geração sanduíche é algo bastante novo, é um conceito bastante novo aqui para o Brasil, embora ele já seja muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e é uma geração que tem entre 45, 40 anos e 60, que muitas vezes está no auge da sua carreira e de demandas dessa carreira, tem filhos, tem pets, tem sua casa, o cônjuge, e está naquela vida super atribulada, e de repente ela acorda e percebe que seus pais envelheceram. E que isso demanda algum tipo de preocupação e suporte. Por menos, mesmo que eles não estejam doentes, que não deem tanta preocupação, mas naturalmente, você começa a perceber que eles podem precisar um pouco de ajuda, já não estão dirigindo tão bem, você já se preocupa se eles ficam sozinhos à noite. Então, assim, é uma geração que começa a ficar espremida entre tantas demandas, né? A gente é um recheio de um sanduíche, na verdade. E daí surgiu esse termo geração sanduíche. Ô Márcia, então, sobre a origem deste termo, né, é uma característica, então, que veio de fora, veio de outro país. Isso mostra também que o Brasil está inserido neste contexto, não é algo nosso, é algo que vem acontecendo também em outros países. Isso. E eu, como eu disse, Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, eles são países e continentes que envelheceram mais rapidamente do que o Brasil, quer dizer, há mais tempo do que o Brasil.
E agora, o fenômeno de envelhecimento do Brasil está super acelerado. Por quê? As pessoas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais. Então, você tem uma camada da população mais velha e vivendo mais tempo. Então, e isso é mais novo para o Brasil. Até poucas décadas atrás, o Brasil era um país do futuro, era um país do jovem, do culto ao corpo, culto ao belo, e é um país que agora vai ter que começar a olhar de frente o seu próprio envelhecimento. Ô Márcia, para quem está nos acompanhando e pensando, mas mulher com filho e cuidando dos pais idosos não sempre aconteceu? Pelo que você está me respondendo, tem algumas características que são específicas dessa geração. Então, por exemplo, tem menos filho, deixa para ter mais tarde. Há algumas mudanças que estão acontecendo. Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Realmente, as mulheres estão tendo filhos mais tarde, e daí, na hora que elas estão com as principais demandas, com muita demanda com essas crianças, com esses filhos, adolescentes, muitas vezes, é quando elas também começam a ter demanda com os pais. E o que acontece com esses novos idosos, né? Os idosos de hoje, eles são muito diferentes dos de antigamente, né? Eles são mais ativos e eles vivem mais, né? Então, a expectativa de vida hoje do brasileiro está em torno de 78, 80 anos para mulheres. E aí, qual é o impacto disso? As pessoas vivem mais. Então, antigamente, os filhos talvez não tivessem que lidar tanto ou por tanto tempo com essa situação de dar suporte aos pais. Porque 60 e poucos anos, as pessoas morriam, né? Com o avanço da medicina, da tecnologia, dos medicamentos, está se prolongando a vida das pessoas. E com isso, fica mais tempo nessa fase mais idosa, né, que eles podem precisar de mais suporte. Ô Márcia, e qual que é o sentimento dessa mulher que precisa ter muita energia para poder cuidar do filho, cuidar dos pais e, ao mesmo tempo, tem a carreira que você citou? Essa mulher, ela se sente exatamente como o termo sugere, né? Ela se sente ensanduichada, né? Ela se sente pressionada por todos os lados, ela sente que a carga é muito pesada, que muitas vezes ela não vai dar conta. Algumas têm burnout, algumas entram em depressão, algumas com problema de autoestima, porque acham que elas acabam não sendo boas o suficiente em nenhuma área. Então, ela não consegue dar toda a atenção que ela gostaria para os pais, ela não consegue dar toda a atenção para os filhos que ela gostaria, e não consegue dar toda a atenção que ela gostaria para a carreira. Então, é um dilema constante, e como a gente não ouvia falar disso, né? Então, a mulher não está preparada para isso. Ou o homem, a gente tem clientes, por exemplo, que são filhos únicos, né? Então, eles também, mais difícil ainda do que as mulheres, a mulher sempre teve essa coisa do cuidar, do instinto maternal. Então, a mulher, ela é mais preparada para esse olhar do cuidado dos idosos, dos pais. E o homem nem tanto, né? Então, assim, mas eles também se deparam com isso. Então, isso gera, assim, estresse. Isso pode gerar, por exemplo, em termos de trabalho, de carreira, ela está sempre dividida. Uma hora ela tem que levar o filho no pediatra, outra hora é a mãe no geriatra, né? Então, ela se sente exausta, ela se sente com fadiga e sente que não dá conta de tudo. Eu passei por essa situação e foi por isso que eu criei a minha empresa, para ajudar esses filhos a darem conta, para ser um braço de suporte para esses filhos que estão passando por isso, que é difícil dar conta de tudo. E aí pode acontecer de ter problemas emocionais então, porque se você tem um filho pequeno que tem muita energia, precisa cuidar dele, mas daí chega uma ligação aí, meu pai hoje tem médico, e aí você tem uma reunião do trabalho, e aí parece um povo, né? Você precisa ter vários braços, a sensação é de que você não está dando conta, e aí esses problemas que você citou, de burnout, às vezes de ansiedade, de depressão, de frustração, de achar que não está dando conta de tudo, esses problemas emocionais estão aparecendo então. É um problema que nós temos dessa geração. É um problema real, é um fato. É um fato. Então, por exemplo, quando as famílias chegam
na minha empresa para pedir o nosso auxílio, né, para contratar os nossos serviços, em geral elas chegam exaustas, dilaceradas, muitas vezes com briga entre os familiares, entre os irmãos, porque um cuida mais do que o outro, um paga mais do que o outro, e exaustos, né, porque é uma situação delicada, é uma situação difícil. Sem falar que é difícil você lidar com isso, de que seus pais, que em geral foram a vida inteira fortes, e em geral quem tomava conta das coisas, à frente das coisas eram seus pais, de repente esse papel começa a se inverter. Demonstram uma fragilidade os pais que talvez a pessoa não esteja acostumada, né? Justamente por sempre ter sido ele que cuidou. Exatamente. E a gente não é preparado para isso. De repente, cai assim no seu colo e você fala, nossa, né? Você tem que tomar decisões, você tem que... E ainda assim, você tem que tomar muitas vezes você tem que tomar as rédeas da situação, no lugar dos seus pais, e com o cuidado de não magoá-los, né? De respeitá-los, de tentar manter a dignidade deles, né, preservada. Então, tudo isso é um desafio. Agora, Márcia, até agora, em todas as minhas perguntas, eu me referi às mulheres nesta questão da geração sanduíche. E os homens, eles passam por essa mesma situação ou para eles acaba sendo um pouquinho mais fácil? E por quê, se a resposta for sim? Eles passam, sim, né? E como eu disse, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, às vezes é um filho único e é um homem e ele fala, vou ter que encarar. O que eu vejo, né, é que o homem, ele encara com mais facilidade, tipo assim, olha, eu não sei cuidar, eu não vou dar banho na minha mãe, então eu vou contratar serviços para me ajudar. Isso ele tem com clareza. A mulher, ela demora mais a pedir ajuda. É aquela coisa da autoflagelação. Eu tenho que dar conta, imagina que eu não vou cuidar diretamente dos meus pais. Então, a mulher demora mais, e então eu acho que ela sofre mais, né? E assim, e na maioria das vezes, quando são irmãos e tem, sei lá, 2 irmãos e uma irmã, adivinha quem, né, que vai ficar mais responsável pelos cuidados dos pais? A irmã. Então, o homem tem, primeiro, ele tem uma abordagem um pouco mais racional em relação a isso, tipo, não vou cuidar, não sei, e vou contratar, é mais rápido na decisão. E aí ele também tem essa coisa, ó, se eu tiver irmã, ela que vai cuidar, né? Então, o homem se safa mais facilmente dessa situação do que uma mulher. Márcia, numa resposta anterior sua, você disse que chegou a passar por essa situação, né? Como é que você lidou? Como que você percebeu que o tempo para você estava ficando escasso para poder ou fazer nada ou para poder passear, executar algum hobby? Você demorou ou você percebeu isso rapidamente? Eu percebi rapidamente. Mas assim, porque queimou a pele. A dor foi grande. Por quê? Porque as minhas demandas eram muito altas em todas as esferas, né? Eu tenho 4 filhos, né? E na época que eu comecei a vivenciar e descobri que eu era geração sanduíche, 2 deles eram bebês praticamente, né? Tipo 1 aninho, 2 aninhos, que demanda muito estresse, ficam doentinhos e tal, aquela coisa toda. Então eu tinha esse cenário. Eu estava no pico da minha carreira, eu era diretora de multinacional, então a demanda profissional era gigantesca, eu viajava pelo mundo inteiro, reuniões e tal. E daí, do outro lado, assim, eu tinha uma mãe que sempre foi, ela era paciente renal crônica, então a gente sempre teve um olhar de mais cuidados com ela, só que eu tinha o meu pai, que era uma fortaleza naquela época, e que no dia a dia ele dava conta de acompanhar para médico, para ir para consulta, para exame, ir ao supermercado, ele que fazia esse papel de assessorá-la no dia a dia. E aí, o que aconteceu? De repente, o meu pai teve uma situação de saúde repentina, e aí, assim, o tripé desfez, caiu.
perdi a rede de apoio. Eu tenho uma irmã que também sempre estava ligada, né, nesse circuito, mas que também tinha uma carreira executiva, e então, assim, nós nos vimos perdidas e desesperadas. Então, a coisa foi muito latente, foi muito gritante, do tipo, eu estava numa reunião no Panamá, e a minha mãe me ligava e falava assim, minha mãe, que já era frágil, falava assim, filha, você pode vir aqui, que vou ter que ir com seu pai para o hospital. Então, aí, você está no Panamá, e o que você faz? Né? Então, eu senti muito rapidamente na pele, e aí comecei a procurar ajuda. Mas as pessoas, eu vejo que muita gente demora bem mais, sabe, para procurar ajuda, qualquer que seja. Agora, Márcia, filhos pequenos, 8, 9 anos, ou um pouquinho mais adolescentes, e mesmo os pais idosos, entendem esse conceito de geração sanduíche e pelo que a mulher ou o homem está passando? Entendem pouco, né? Eles sentem falta, né? Eles querem atenção. Eles, vovô tá doente, a vovó tá doente. Eles entendem, mas não importa, né? O grau de entendimento deles, eles vão sentir falta, né? Então, daí a necessidade, a importância da gente buscar equilíbrio, da gente conseguir tempo de qualidade com todo mundo aí e buscar ajuda mesmo. Né? Agora, Márcia, a gente já falou aqui no nosso telejornal, então, sobre o conceito da geração sanduíche, esse cabo de guerra que a pessoa está no meio, né, entre a criança, entre o idoso, entre a carreira, tentando administrar tudo, os problemas emocionais que isso causa. Agora, sobre a solução, o que deve ser feito para mudar essa situação, para aliviar essa carga para essa mãe, para esse pai que estão passando por isso? É importante, primeiro de tudo, entender o que você está passando, reconhecer, e antes que surjam complicações maiores, como a gente falou aí, da depressão, da ansiedade, tudo. E daí buscar ajuda. Como que pode ser essa ajuda? Desde você buscar ajuda na família, se tem alguma tia, um tio, um primo, ou se você tem irmão, para você conversar sobre isso e dividir tarefas mesmo, ser bem objetivo e dividir, olha, isso aqui eu não dou conta de fazer. Sei lá, gestão dos medicamentos, comprar alimentação, levar o papai no médico, enfim, você ter muita clareza, ser muito objetivo, muito racional nessa hora. Negociar com seus familiares, irmãos, porque muitas vezes isso acaba caindo naturalmente para uma pessoa ou que ela tem mais disponibilidade, parece que ela tem mais disponibilidade, então, fica com ela, ou uma irmã solteira, então, assim, mas mesmo essas pessoas, uma irmã solteira e tal, pesa, então tem que aprender a falar, tem que dividir. Buscar ajuda, talvez, de psicoterapia, se você já estiver sentindo todo esse problema emocional, buscar empresas que possam te auxiliar em algumas tarefas, ou, enfim, em serviços, para te auxiliar, seja na sua casa ou na casa dos seus pais. Você tem que buscar ajuda, tem que falar e tem que se educar também. Leia bastante, veja que outras pessoas estão passando por isso, saiba que é uma fase, né, da vida e que é normal, mas que você tem que entender, até entender esse processo de envelhecimento. Qual é o prognóstico do envelhecimento dos seus pais? Qual pode ser a situação, esse caminho, né? É um caminho mais livre, porque eles não têm doenças e tal, ou é um caminho mais tortuoso, justamente porque eles podem ter complicações. Então, quanto mais clareza você tiver sobre esse processo de envelhecimento, melhor. Então, informações importantes, busque ajuda de um terapeuta, ajuda de um psicólogo e o diálogo com os pais, com os filhos, com os familiares para poder resolver essa situação. Márcia Sena, fundadora, CEO da Senior Concierge, especialista em qualidade de vida na terceira idade. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Tenho certeza que de grande valia para quem está nos acompanhando e não conhecia esse conceito de geração sanduíche, já sabe o que é, já pode ajudar, já pode conversar
e já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, para a gente poder falar sobre esse e outros assuntos. Eu que agradeço muito a participação, espero que os teus telespectadores tenham gostado e me coloco super à disposição, que eu adoro falar sobre esse assunto. Nós aqui agradecemos a participação da Márcia Sena ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia nesta sexta-feira. Olha, pode não parecer, mas a frente fria está saindo aqui da cidade de Campinas, ainda está deixando um rastro, né? A gente está vendo o vento muito forte em muitos bairros aqui da nossa cidade. Só que neste sábado e também no domingo, neste fim de semana, será de frio, mas sem previsão de chuva, viu? Fica tempo estável, com o sol voltando a aparecer entre nuvens, então tempo firme neste fim de semana. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, no sabadão, mínima de 10 graus, então para quem acorda cedinho vai ter que colocar aquele agasalho, aquela blusa de frio. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 21 graus. E no domingo, um tempo parecido, então a gente tem a mínima de 11 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe também, podendo chegar aos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, agora 13h tem o horário eleitoral gratuito, 14h tem reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do funcionalismo público para a cidade de Campinas e depois às 19h tem reunião solene com a entrega de honraria, tudo com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, então continue aqui, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira às 11h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.